Depois teremos tempo para conversar, né, gente? Vamos nos assentar, por favor. Boa noite. Vamos nos assentar, por favor. Nós vamos dar início a este momento especial para as nossas vidas, que é o momento de lançamento do nosso livro, um livro chamado Mulheres que Saram. Por favor, gente, eu sei que o momento é de alegria, de reencontro com pessoas queridas, mas nós estamos aqui neste momento por uma situação muito especial, que é o lançamento de um livro feito a 7 mãos. Deus nos deu a graça de podermos, juntas, 7 mulheres que são amigas, que se reúnem semanalmente para estudar a Palavra de Deus, para escrevermos um livro com os nossos testemunhos de cura, onde fomos saradas pelo Senhor Jesus. Então, estamos reunidas aqui para apresentar para vocês um pouco da nossa história com esse Deus que é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. É uma alegria termos todos aqui presentes, são todas pessoas especiais para cada uma de nós. E eu gostaria que todos, então, celebrassem conosco esse momento. Sobre a mesa, na frente de cada uma das pessoas, existe um cartão. Gostaria que todos abrissem. Nesse cartão estão as letras dos 2 cânticos que nós vamos cantar a Deus nessa semana, como expressão do nosso louvor e da nossa gratidão a Ele. O primeiro cântico que vamos dar início, então, é essa cerimônia, essa celebração. Ele chama-se Sou Esther. E na sua letra ele cita mulheres da Bíblia, mulheres como todos nós, cada uma com as suas diferenças, sejam de modo de viver, diferenças de épocas, diferenças de história, mas todas foram igualmente curadas pelo poder da Palavra de Deus e foram instrumentos nas mãos de Deus para levar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Muitas mudaram a história e por isso nós estamos aqui, porque essa história que começou há tanto tempo atrás, ela continua viva nas nossas vidas. É a história de um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para dar a vida por nós. Nós entendemos que todas as mulheres têm um papel muito importante na propagação do Evangelho. E assim como essas que nós vamos cantar, nós queremos, nós 7 mulheres que escreveram o livro, já dissemos sim para o Senhor. Sei que muitas aqui também já fizeram isso, mas o Senhor espera de todos nós, o Senhor Jesus, que nós digamos para Ele, sim, nós queremos caminhar ao Teu lado e entregar as nossas vidas para Ti. Então vamos iniciar da abertura falando de pessoas que se entregaram nas mãos de Deus e que foram instrumentos na mão dele. Fui forjada
Boa noite a todos. Queridos irmãs e irmãos em Cristo, queridos amigos, caros convidados, finalmente chegou o dia tão esperado, momento aguardado com ansiedade, gerou nervosismo e até um certo ponto receio. Hoje está sendo entregue e divulgado um trabalho realizado por 7 mulheres, com a cooperação da editora e do artista. Uma obra que desafiou essas mulheres a participarem como escritoras, relatando fatos marcantes da sua vida. Algo completamente novo para elas e até certo ponto intimidador. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Isso encontramos em Marcos 9, 23. Também diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, crede receber, e tê-las eis. Também em Marcos 11, 24. Essas mulheres conheceram Jesus e aprimoraram seu relacionamento com Ele há pelo menos 2 décadas. Desde o início da pandemia, aprenderam a se conectar e propuseram divulgar o amor do Senhor em reflexões diárias, que eram enviadas e reenviadas a muitas pessoas via WhatsApp. Nesse caminhar íntimo com Jesus, ampliaram sua visão, focando no espiritual, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Elas seguem obedientes, levando o Evangelho com determinação, oração, obediência. O livro traz o testemunho de como foram curadas pelo Evangelho e conta como se identificam como mulheres da Bíblia. Eles disse: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Mateus 13, 52. Como está escrito, que o livro traga a liberdade e a cura que Jesus tem para cada um de vocês, leitores. Amém? Amém. Agora eu gostaria de convidar as mulheres, maridos, filhos, os familiares para vir aqui na frente. Vou chamar por ordem do livro. Então, bom, Elis, o Walter já está aqui. O Marcos e a Tânia, tá? A Marli, Imo, Rian e Kelly. O Vânia, Wagner e filhos Tiago e Nicola, vem conosco. Valmir e Angelica Silva, Ivete Pereira e irmã Rodete e cunhado Carlos, Charles e Karine Miquel. Conseguimos espaço para todos?
juntamente com os maridos, filhos e familiares, quero orar por essas mulheres de Cristo. Querido Pai, queremos te agradecer por tê-las trazido até aqui. Pelo Espírito Santo que as acompanhou e aconselhou nessa jornada. Pela cura e por teres mostrado que com os seus testemunhos podem alcançar e levar outros para ti. Pela compaixão e amor que refletem de ti. Querido Pai, pedimos que abençoes essas mulheres que consagraram essa obra para a tua glória, foram fiéis ao teu ensinamento, conforme Colossenses 3:23, e tudo o que fizeres, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Também em Efésios repete, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Em 1 Coríntios 1:31 encontramos, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Assim, querido Pai, te apresentamos esse livro e seus testemunhos. As mulheres que os relataram, suas famílias, todos os envolvidos na produção desse livro, para que os abençoes. Abençoe também, Pai, aqueles que lerem este livro. E que os recursos que entrarem possam alcançar as missionárias que trabalham na recuperação do feminismo. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que agora os familiares podem ficar só as mulheres aqui, né? Trabalhando um pouquinho. E aí? Como é que tá? Não, tem que ir lá, Trabalhar muito. Muito bem, minha gente. Vocês estão vendo que nós temos aqui um banner. E este banner tem uma fotografia nossa, feita no jardim da casa da Marli, num dos momentos nossos de oração, um dos momentos em que estamos reunidas para orar, para aprender da palavra. E essa foto foi especial para o nosso livro. Debaixo dessa foto está escrito o versículo bíblico que abre o nosso livro também. Foi algo que Deus ministrou no meu coração e diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9, escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. E isso é o que nós estamos vivendo. Jamais nenhuma de nós imaginou que estaria neste lugar aqui. Os nossos olhos não viram, nem nossos ouvidos ouviram que um dia estaríamos servindo a Deus desta maneira. Então eu vou falar um pouquinho sobre como esse livro surgiu. Na verdade, nós somos mulheres que se reúnem todas as terças-feiras para estudo bíblico. Esse grupo, ele iniciou no ano de 1992, então no século passado. Mas por essas reuniões já passaram muitas pessoas, muitas que estão aqui, que já fizeram parte, que estão hoje servindo a Deus em outros trabalhos, e nós, um determinado grupo continua perseverante, partilhando os fundamentos da palavra de Deus que temos aprendido, tudo aquilo que tem sido ministrado aos nossos corações e às nossas vidas.
o que aconteceu no ano de 2020, como o Walter já mencionou, houve a reclusão social, aconteceu o isolamento, e aí ficamos nós. Como vamos fazer? Como vamos prosseguir? De que maneira vamos nos sustentar umas às outras? Mas o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele já tinha tudo planejado. Ele já tinha colocado no meu coração para que nós orássemos 3 vezes ao dia. Como? Através dos recursos que hoje existem, né? Com a graça de Deus, temos os recursos de internet, temos recursos de celular, esses modernos recursos. Então, durante 4 meses, eu passei a gravar mensagens da Palavra de Deus, com orações e com louvor, 3 vezes ao dia. E essas eram distribuídas, em princípio, entre nós, mulheres, e entre as famílias que se reúnem conosco nos cultos de segundas-feiras. Mas, em seguida, o Senhor nos mostrou que existiam tantas pessoas que estavam tendo dificuldade para enfrentar um ano de isolamento, um ano de incertezas, de insegurança, o medo da doença, o desconhecimento do alcance da doença. Então, nós entendemos que era tempo de abrirmos e partilharmos, não só com os nossos familiares, mas com os nossos amigos e com pessoas que desejassem ouvir uma palavra de ânimo, de incentivo, de sustentação, de esperança, de consolo. E assim nós fizemos. E estamos fazendo desde março de 2020. São 1 ano e meio, né? Estamos vivendo isso. E hoje nós não podemos fazer ideia de onde essas mensagens estão indo. Porque nós abrimos a possibilidade de que elas fossem replicadas. Cada pessoa que recebe pode replicar para quem tiver o desejo no coração de dar sustentação. Nós sabemos, inclusive, que existem pessoas recebendo em outras nações. Tanto os missionários que nós ajudamos em diversas nações do mundo, como também pessoas conhecidas nossas, pessoas que vieram como refugiados da Venezuela, que partilham com seus parentes que ficaram lá. E assim as mensagens estão indo. E isto é algo que nós não imaginávamos. Eu tive que fazer uma interrupção depois de 4 meses preparando orações 3 vezes ao dia. Foi um tempo de uma dedicação extrema. Nós estávamos isolados, Walter e eu, dentro da nossa casa, né? Então existia a possibilidade desta dedicação da minha parte. E só é graça de Deus que eu possa ter feito isso sozinha durante 4 meses. Mas aí houve uma necessidade de que eu fizesse um repouso, uma necessidade providenciada pelo Senhor, porque no reino de Deus nada se faz sozinho. E ali, então, essas mulheres se levantaram para suprir, para continuar a missão, enquanto eu não poderia fazer. E quando então eu voltei e poderia então reassumir, nós entendemos que o corpo de Cristo, ele é múltiplo e que, como corpo humano, todas as partes do corpo são necessárias e todas têm uma função. E quando todas desempenham essa função, é que o corpo se move. E aí, continuamos partilhando as mensagens, e até que a vida foi sendo retomada ao normal. Então entendemos que precisaríamos reduzir e passamos a mandar 1 vez por dia, às 7 horas da manhã. Então desde setembro, acho que do ano passado, está fazendo 1 ano, nós enviamos somente uma mensagem por dia, e Deus nos deu o nome para ela de Maná. Porque assim como o povo que passou pelo deserto recebia o maná a cada manhã,
como um alimento para a sua vida, para eles prosseguirem e enfrentarem o deserto, assim nós, nesse deserto, com incertezas, com inseguranças, sem sabermos o dia de amanhã, no plano natural, então o Senhor tem nos dado essa palavra e nós temos distribuído. Durante o ano de 2020, o Senhor me direcionou, na verdade, me pressionou, posso dizer assim, a publicar o primeiro livro dessa série, que vai ser uma série, um livro chamado As Mulheres, que foi o Mulheres que Inspiram. Ali eu partilhei a inspiração que eu tive na minha vida, dos meus familiares, das minhas avós, mães, de pessoas que passaram pelo meu caminho, assim como de mulheres da Bíblia. Mas na minha incerteza sobre publicar o livro, na minha resistência em publicar o livro, porque eu penso que tudo aquilo que a gente recebe deve ser de Deus, deve ser simplesmente espalhado da forma mais simples possível, porque Jesus é alguém simples. Foi assim que o Evangelho se propagou até os nossos dias. Mas o Senhor, então, quando eu digo que o Senhor falou comigo, é porque em oração existem impressões que vêm ao coração, pensamentos que vêm de acordo com os princípios de Deus, que nós podemos entender como a voz dele. Eu então entendi que era necessário publicar aquele primeiro livro, porque ele seria um abrir caminho para que outras mulheres expressassem por escrito as suas experiências com Jesus Cristo. E eu perguntei então para Deus, mas como? Quem são essas pessoas? E o Senhor disse, você já tem tudo pronto. Você tem as pessoas que estão ao teu lado, você tem as pessoas que têm partilhado essas mensagens, e então entendi que eram essas 6 mulheres que estariam juntas comigo neste novo livro. Então ficamos, Senhor, qual será o tema? De que forma vamos, o que tu tens preparado, o que tu queres? E ao mesmo tempo que estávamos nesse questionamento, nós estávamos falando sobre milagres de cura que Jesus estava fazendo. Através da leitura dos evangelhos, partilhávamos no maná. Então, o tema veio. Vamos falar sobre cura. Sobre mulheres que foram curadas e assim surgiu, né, o nosso livro que hoje a gente apresenta para vocês. A minha parte, a mulher com a qual eu me identifiquei para escrever, relatando a minha história, foi Joana. Joana foi uma mulher que é pouco falada na Bíblia, mas que traz um testemunho de transformação de vida. Ela era uma mulher de alta sociedade, de alta classe. Ela era uma pessoa onde o seu esposo era um auxiliar do rei. E ao se encontrar com Jesus, ela escolheu as riquezas celestiais acima das riquezas da terra. E a área da minha vida que foi tratada através dessa reflexão foi a cura da vaidade. A vaidade de eu andar nos meus próprios pensamentos. Agora eu peço que as irmãs partilhem. O desafio que eu trouxe para elas hoje, para esse momento, é que partilhassem o que significou o convite e o que significou fazer parte deste momento. Então, eu vou chamar as pessoas por ordem do livro.
O meu testemunho é o primeiro, o segundo é o da Tânia. Boa noite a todos. Paz com todos, paz de Jesus. Eu me chamo Tânia, para quem não me conhece. Eu sou discípula de Jesus Cristo e também discípula da pastora Heloísa. No início desse ano, a Heloísa publicou o seu livro, como ela já falou. E junto disso, ela teve no seu coração a vontade e a direção de Deus de convidar nós, irmãs, para que estivéssemos junto dela nas mensagens do Maná, que são distribuídas através do WhatsApp, todas as manhãs. E aí veio o convite para o livro. Fiquei assustada, relutei, argumentei, mas não teve êxito nenhum. O nosso grupo de estudos da Palavra de Deus deu maior apoio, dizendo que todas estavam um pouco inseguras, assustadas, mas que juntos nós venceríamos. E vencemos. E com a ajuda do Espírito Santo que habita em todos nós, hoje estamos aqui, tendo muito orgulho de estarmos aqui unidas por esse amor derramado em nosso coração, publicando o livro junto com os nossos amados. Jesus, ele transformou as nossas vidas. E a área em que eu fui sarada por Jesus foi a área do complexo de inferioridade. Jesus me curou. E Jesus pode curar qualquer pessoa. Ele muda o modo de viver de qualquer um, basta crer. Amém? Amém. A Tânia tem, por inspiração, a viúva que ofereceu 2 moedas para Jesus, né? E, então, não vou falar mais porque para que vocês leiam o livro, né? Então, a seguinte é a Vânia. Não, é a Maria. Desculpa, Maria. Boa noite. Eu queria iniciar com um versículo bíblico que diz assim, ele colabora muito para a noite de hoje. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, regozijemo-nos nele. Bom, eu me chamo Marli e para mim é uma alegria muito grande fazer parte desse grupo aqui de 7 mulheres. Nós somos amigas, somos irmãs na fé, nós nos conhecemos há anos, amizade vinculada no amor de Deus. Sabe, eu não tenho dúvida mesmo, que nasceu no coração de Deus a ideia de juntas escrevermos esse livro, Mulheres que Saram. Mas antes de falar, eu queria agradecer a presença da minha filha e do meu genro aqui, da minha irmã, das minhas cunhadas, das minhas sobrinhas, e dizer que é importante para mim, a minha família, estar aqui. Também queria agradecer a presença de amigas que moram aqui nessa cidade, que trabalharam ao longo do dia e agora estão aqui junto conosco. É uma alegria muito grande. Amigas que vieram de outras cidades. Queria agradecer, juntas aqui com as irmãs, a presença de cada uma. E também queria agradecer a presença de amigas e irmãs que no início, num tempo da minha vida com depressão, elas serviram de suporte na minha vida. Elas estão aqui hoje e eu quero homenageá-las. Quero dizer muito obrigado por vocês terem estendido a mão, por terem me escutado, chorado comigo, me dado força. Sabe, para mim é muito importante. Vocês são testemunha do que Deus fez na minha vida. Por isso eu estou muito feliz hoje. Elas me mostraram o verdadeiro caminho, que é Jesus. Mas eu preciso responder, né, Luísa? O que significou para mim, né, fazer
fazer parte desse livro, Mulheres que Saem. Para mim foi uma honra. Eu sou tão grata a Deus, eu não podia perder essa oportunidade, né? Porque eu vejo que Ele me chamou, Ele me escolheu e Ele me deu a oportunidade de eu poder colocar num livro, num papel, momentos tão difíceis que eu passei, com pânico, com medo, com angústia, com desespero, que é o que a depressão causa numa pessoa. Mas também a alegria de eu poder escrever e testemunhar que eu fui sarada, transformada no amor e no poder de Jesus Cristo. Quando eu penso, gente, que outras vidas, ao lerem, serão ajustadas e transformadas, quando lerem esse livro de testemunhos e se buscarem realmente ajuda em Deus. Quando eu penso que o dia que nós não estivermos mais nessa terra, e que esse livro vai continuar circulando por tantos e tantos lugares, e que vidas vão ser transformadas. É tremendo pensar isso. Por quê? Porque são mensagens de amor, mensagem de esperança, porque Deus é amor, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Isso é lindo demais. E isso nos anima, né? A continuar e acreditar que é um chamado, que Deus nos chamou. Obrigada, gente. Obrigada por todos estarem aqui. Obrigada. Agora, a Vânia. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Vânia e para mim está sendo uma honra muito grande fazer parte desse livro Mulheres que Saram. Eu estou até emocionada, gente, mas nunca tinha passado na minha mente, no meu pensamento, alguma vez fazer parte de um livro. Aí eu confesso que quando eu fui convidada para participar, logo eu disse, para mim está tudo certo, porque o meu testemunho está pronto, está tudo até gravado, porque eu já tinha dado meu testemunho na igreja um dia, né? Então, para mim, tudo certo. Mas quando foi para colocar no papel, eu me vi no apuro. Eu pensei em desistir, eu chorei, fui para casa da pastora chorando, que eu não queria mais. Mas eu vi que o Senhor, Ele queria que eu estivesse participando desse livro para Ele me sarar. Eu não sabia que eu ainda tinha uma ferida que tinha que ser sarada. Então ele fez eu primeiro limpar o meu coração, ser tratada, e aí eu pude colocar tudo no papel. E agora eu realmente sou uma mulher sarada. A palavra que vem no meu coração é: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando a gente se dispõe a servir ao Senhor, a levar a palavra dele adiante, a ser uma serva, uma discípula, ele traz uma paz interior que não tem explicação. A alegria é uma alegria que transforma a vida da gente. A gente se transforma em outra pessoa. E o meu desejo hoje é que cada pessoa que ler esse livro seja tocada pelo Espírito Santo, para que todas as suas feridas também sejam saradas. Amém? A Vânia escreve sobre a cura da insegurança, e ela é a mulher que a inspira, é a viúva, e que com as botijas de azeite.
do Antigo Testamento. Agora eu chamo você. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Se chama Angelita, né, para quem não me conhece. Com muita alegria e gratidão a Deus que estamos aqui. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Então, eu vou falar um pouquinho do livro, né? Também quando eu fui convidada para escrever um livro, jamais imaginaria, né? O que eu ia escrever, de que forma, né? Nunca imaginei que ia fazer isso, né? Então, para mim foi um desafio, né? E que eu um dia iria escrever um livro e iria ter a oportunidade de deixar escrito em um livro curas que o próprio Senhor realizou na minha vida, e um verdadeiro milagre o Senhor faz. Ele faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos quando nós nos colocamos na sua disposição, quando falamos, eis-me aqui. Ele nos pega pela mão, ele nos leva lá no início da nossa caminhada e nos traz a lembrança de tudo que ele fez na nossa vida, né? E com ele, e o Espírito Santo nos traz a lembrança, a experiência de cura e milagre. E é tudo tão lindo assim, é tudo tão gratificante assim pra gente, né? E poder deixar um legado para que outras pessoas recebam a cura, a restauração, o milagre do Senhor, através de nós, através da nossa vida, através do nosso testemunho, né? E a mulher com quem eu me identifiquei na Bíblia é Isabel, porque eu recebi na época a cura da esterilidade, que eu queria ficar grávida e eu não podia, né? E então, depois que oramos junto, né, e tudo, e o Senhor abençoou, né, o nosso primeiro filho, né? Então, isso é uma bênção do Senhor. Então, Deus faz, quando nós vamos a Ele, nos entregamos e deixamos Deus agir. Senhor, eis-me aqui, né? Usa-me a mim, Ele vai usar, eu tenho certeza, amados. Então, essa era a minha cura. Amém? Amém. Ivete. Amém, amados, boa noite. É uma alegria muito grande poder estar aqui participando dessa oportunidade. Eu agradeço muito a minha família que está aqui hoje, meus amigos, é uma alegria grande. Eu quero compartilhar algo que Deus mexeu muito no meu coração, que eu tinha desejo. Um dia passou pela minha cabeça de registrar algo da minha vida e da minha história. Só pensei assim, que seria interessante da gente deixar um legado quando a gente parte dessa vida e deixar algo registrado. Mas passou pela minha cabeça. E passou. Mas Deus não... Eu pensei e Deus registrou. E hoje de manhã, quando eu acordei, eu disse: Pai, o que tu queres que eu fale hoje à noite? Somos em 7 mulheres, eu sou a única solteira. E eu perguntei para ele, por que eu faço parte dessa história? Eu quero que tu compartilhe o meu relacionamento contigo. E aquilo encheu meu coração de alegria, de dizer que o quanto eu sou completa nele. Desde muito jovem, sempre também pensei em casar, ter família, como todo mundo sonhava. Até hoje, quando eu acordei, a sensação da alegria era tão grande que parece que eu ia casar hoje. Para vocês entenderem a intensidade da minha alegria, de poder estar aqui hoje e fazendo parte dessa história. Isso é milagre. E hoje de manhã eu olhei e disse assim: Ivete, quando a Bíblia diz, em Isaías, diz que o teu Criador é teu marido. Em muitos momentos da minha vida eu tinha decisões para tomar, muitos acertos e muitos erros. Mas Ele sempre esteve comigo. Ele nunca me deixou só. E uma palavra que encheu meu coração, Ele diz que, filha, quando eu acordo, eu sempre digo como eu te amo, como eu sou apaixonada por ti, como tu és real na minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida sem Ele. Ele é a razão da minha existência. E Ele diz assim: você não está só, porque você vive com o Pai,
com o Filho e com o Espírito Santo. E se eu te convidei para fazer parte dessa história, vai ter mulheres que vão se identificar comigo, que podem ser sozinhas, mas completas. Porque eu descobri que solteira é ser completa. E eu sou completa nele. E esse legado que eu vou deixar registrado, quando elas lerem, vão se identificar que eu sou feliz com ele. E ele preenche a minha vida. Eu agradeço muito a Heloísa por ter me convidado para fazer parte dessa história. Eu sou muito grata por essa oportunidade. Muito obrigada. Amém? Eu chamo Karine, o mais jovem aqui que pode tem a idade de minha filha. A idade do grupo de estudo ela tem. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quem escuta o Maná quarta-feira de manhã sou eu. Então, meu nome é Karine Penizer Miquei, eu tenho 32 anos, sou casada com o Charles, meu amigo e apoiador, e sou mãe do André, de 5 anos, que me ensina todo dia a ser mãe. E ao ser convidada para fazer parte desse livro, eu fiquei constrangida e me sentindo imerecedora. Olha só, né? No meio dessas mulheres tão sábias e experientes que têm sido um apoio, amigas, conselheiras, que me inspiram, me ajudam nas minhas dúvidas, né? Melhor que Google, né? Quando eu tenho dúvida. E tenho aprendido muito com elas. Aprendo com a pastora. O maior ensinamento que ela tem me dado é de realmente que Jesus seja o centro da minha vida. Hoje em dia, né, o mundo tem colocado o eu no centro, né? Eu tenho aprendido muito com ela que tudo é por Ele, para Ele, por meio dele. Com a Marli, eu aprendo a paixão e a dedicação de ensinar. Com a Ivete, Marli na segunda-feira, para quem ouve o devocional não conhece. A Ivete, terça-feira, eu aprendo a ser apaixonada por Jesus e completa com Ele. Com a Angelita, quinta-feira, eu aprendo a falar na hora certa e que calar é uma prudência. Ela é muito doce, não fala. Com a Vânia, na sexta-feira, eu aprendo que Jesus é minha força e que Deus pode fazer recomeços mesmo nos momentos mais difíceis. Com a Tânia, no sábado, eu aprendo o amor ao próximo e o servir com paixão. Então, quando fui chamada para fazer esse livro, eu vi cumprir novamente na minha vida o versículo que está na minha aliança e no nosso convite de casamento. Que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque eu nunca pensei em fazer parte de um livro. A mulher que eu escolhi, quando a gente levantou, né, eu fiz um levantamento de todas as mulheres da Bíblia. Eu e a pastora estavam conversando pelo WhatsApp. E aí, a mulher que me tocava o coração era Maria Madalena. A que eu mais admiro é Maria, mãe de Jesus. Mas Maria Madalena me tocava. E apesar que a minha história não tem muito a ver com ela, porque eu cresci num lar cristão, com meu pai, eu aprendi o prazer de ler a Bíblia, porque todos os dias eu acordava ouvindo ele lendo a Bíblia. E com a minha mãe, a Loli, que muitos conhecem, eu aprendi a importância do amor ao próximo, do servir. Eu me lembro de pequenininho indo na casa da Ivete, fazendo visita. Minha mãe fazia visita, orava pelos doentes. Mas o que me identificou em Maria Madalena foram as lágrimas, porque eu compartilho a minha cura do vazio interior, do vazio existencial e da tristeza. Ao compartilhar a minha história e olhando então ela por completo, porque o meu encontro pessoal com Jesus eu tive com 17 anos, e olhando ela por completo agora no livro, porque eu nunca tinha parado
para olhar de fora a minha própria história, eu entendi o porquê foi da forma que foi. Você já tem que ler o livro para saber. Mas eu entendi que, assim como Maria Madalena, o encontro com Deus, ele proporciona cura em nós, para nós nos tornarmos mulheres que saram, para que a gente possa levar esse legado adiante. E eu gostaria então de agradecer em primeiro lugar a Deus, porque se a gente tem algo para dar é porque primeiro a gente recebeu dele. Em segundo lugar, a pastora, pela confiança. E também gostaria de agradecer a Thelma, da editora, pela oportunidade que ela encorajou, insistiu com a gente. E Deus, ele é tão maravilhoso que a gente estava procurando alguém para a gente estar encaminhando a renda desse livro, né? E a gente não tinha, porque é difícil um trabalho que é só com mulheres, né? E esse era o critério. E aí caiu de paraquedas lá no estudo a pastora Jane com a Selma. E quando a Selma falou que a tese dela da faculdade de teologia foi sobre Maria Madalena, eu olhei para a Vânia e eu falei assim, olha, talvez seja isso, para esse lugar que a gente deva enviar. A pastora vai falar mais depois, né? Então eu quero, com isso tudo, o que eu quero dizer para vocês é que esse projeto não foi algo planejado. Em nenhum momento, do começo ao fim, não foi planejado. Foi como se Deus ele tivesse colocado as peças de um quebra-cabeça aos poucos e tudo foi se encaixando. Até mesmo, ela é de Miami e ela nem conhecíamos ela e ela foi parar. A tese dela, para vocês terem uma noção, é sobre Maria Madalena como discípula. E naquele estudo a gente estava estudando sobre a função de discípulo, exatamente naquele. Então é como se Deus estivesse orquestrando tudo isso para a preparação desse livro. Eu creio que muitas mulheres vão ser saradas ao lerem esse livro, assim como um dia a gente foi. Amém? Muito bem, podem sentar. Obrigada a todas. Então, agora vamos falar sobre dois detalhes. A arte de capa deste livro, ela tem um significado especial. Ela representa mulheres que amam a Jesus, que são cheias da cura de Jesus. O vermelho significa o sangue de Jesus derramado. O tronco e as copas são 7 copas que brotam deste tronco. Esse tronco é a verdade, esse tronco é Jesus, Jesus a videira verdadeira. E nós somos estes ramos que estão com suas folhas verdes, prontos para frutificar. Essa obra de arte é de autoria do nosso amigo e querido irmão, artista, Diego dos Santos. Levanta, Diego, por favor. O Diego é artista plástico, ele é um discípulo de Jesus, um servo de Deus. Ele e a sua esposa servem ao reino de Deus com as suas artes, ele na arte plástica e ela na arte da dança. Fazem trabalhos em Itajaí com crianças de periferia, levando a arte como expressão de amor. E o Diego, nós nos conhecemos, nossa família nós conhecemos o Diego há 15 anos, se não mais, né, Diego? Convivemos nesse tempo, também
acompanhamos o Diego no seu processo de cura na sua vida. E ele, como um homem sarado pela palavra de Deus, ele expressa a palavra em desenhos, em pinturas, com telas que enchem os nossos olhos e enchem o nosso coração. Então, obrigada, Diego, por você estar aqui. Diego mora em Itajaí. E outro aspecto que eu queria colocar para vocês a respeito do livro, como a Karine já antecipou, os nossos livros, o primeiro livro, quando foi publicado, é o direcionamento de Deus para mim e para o meu marido, na ocasião, foi de que direcionássemos toda a renda do livro para uma instituição feminina, uma instituição que cuidasse de mulheres. E na ocasião, então, nós direcionamos para essa instituição chamada Liberto pela Palavra, uma casa de recuperação feminina em Jundiaí, São Paulo. Nós temos acompanhado e temos convivido com a pastora responsável, a pastora Natilde, com seu esposo, e ela acolhe mulheres que estão fragilizadas e estão em estado de grande fragilidade nas ruas, envolvidas com droga, envolvidas com prostituição, mulheres abandonadas, mulheres que sofrem abusos físicos e também emocionais. Ela acolhe, apresenta o caminho da cura pela palavra de Deus, cuida dessas pessoas até que elas estejam totalmente recuperadas para viver uma vida normal dentro das suas famílias, para restaurar as famílias. Então, até hoje nós ainda temos livros a serem vendidos, toda a renda é revertida para auxílio dessa instituição que vive apenas de ajuda de pessoas que desejam fazer parte deste ministério. E neste segundo livro surgiu então essa interrogação: mas para quem vamos destinar? Porque o que estava no nosso coração era destinar para a instituição que trabalha com mulheres. E são muito poucas as instituições no Brasil, porque é muito difícil trabalhar com mulher. Existem muitos centros de recuperação, casas de auxílio a homens, mas a mulheres existem muito poucas. E nós estávamos então orando a Deus para quem nós iríamos direcionar. E como a Karine comentou, no mês de julho, a pastora Jane, que está aqui presente, e o pastor Marcos, eles fazem parte de um grupo de intercessão pelas nações e por Israel. E esse contato com a pastora Selma mora nos Estados Unidos, é brasileira, mas mora com sua família há 20 anos nos Estados Unidos, mais de 20 anos nos Estados Unidos, e ela é descendente de judeus. E numa viagem a Israel, ela, ao descer no aeroporto, ao descer do avião para tomar o carro para ir para o lugar onde se hospedariam, ela viu no caminho uma mulher com uma roupa como se fosse uma prostituta, e é totalmente uma jovem, totalmente dominada pela droga, se arrastando, uma condição muito ruim de se ver e de se sentir. E ela viu que essa jovem se dirigia para um grupo onde tinham outras pessoas. E ela ficou com aquilo no seu coração. Para onde? Como ajudar essas pessoas? E em oração, já no hotel, Deus falou ao seu coração que era para ela ajudar. E ela disse: como, Senhor? Como eu vou ajudar mulheres em Israel? Como eu posso fazer algo aqui? Se vocês não sabem, em Jerusalém principalmente,
por todo Israel, não é permitido pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Pode-se pregar para cristãos, mas não para outras pessoas de outras religiões, como existem lá, e de outras descendências, diferente dos judeus, diferente dos árabes. Não se pode pregar o Evangelho publicamente, né? Então, ela pediu para o Senhor deu um direcionamento para ela, que fizesse um pequeno trabalho como de formiguinha. E o Senhor deu todas as estratégias de ela ir de encontro às mulheres de rua, oferecendo o amor de Cristo, através de um cuidado manifesto através de uma bolsa onde tem artigos de higiene pessoal e uma Bíblia. Então, se é possível falar com as mulheres, ela fala e ora. Mas se não é possível, ela simplesmente entrega a bolsa com uma expressão de cuidado de Deus, como se dizendo, você é importante para Deus. E quando ela nos contou tudo isso, quando ela esteve então em Brusque e esteve conosco, a pastora Janes já tinha conhecimento de que o nosso grupo, em outras ocasiões, há anos atrás, orava por Israel. Nós participamos de um ministério em Israel, brasileiro que atuava em Israel com moradores de rua, isso há anos atrás, mas no momento nós não estávamos mais tendo nenhuma participação com o trabalho em Israel. E nós sabemos que na Bíblia está escrito que Deus nos pede para orarmos por Israel, para nós orarmos pela paz, porque é em Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras, que Jesus Cristo vai voltar para buscar os seus, para buscar aqueles que creem nele. Então, na mesma hora em que ouvimos todo esse depoimento da pastora Selma, então nós entendemos que era para este trabalho que nós deveríamos direcionar os recursos da verba do livro. Então, cada livro que for adquirido, o recurso total dele é semeado em Israel neste trabalho, inicialmente de formiguinha, entregando bolsas aos poucos, para que não chamar a atenção e também para não receber qualquer tipo de punição ou de retaliação, na verdade. Então, esse instituto, servindo as filhas de Sara, restaurando vidas de mulheres em Israel e ao redor do mundo. Então, nós realmente, como diz o banner, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que oram. Os nossos testemunhos vão alcançar outras mulheres, não só aqui ao nosso redor, mas também em outras nações. O livro vai ser enviado para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles pretendem traduzir para o inglês e traduzir para o hebraico. E essa distribuição vai ser feita através do Ministério, do Instituto Servindo as Filhas de Sara, com as viagens que provavelmente agora eles vão poder retomar, porque nos 2 últimos anos esteve fronteira fechada, agora Israel está abrindo as fronteiras para o turismo, então é possível retomar lá, entrar como turista e fazer esse trabalho bem discreto, mas de distribuição do amor de Deus. Bom, então, neste momento eu gostaria de chamar o pastor Marcos e a pastora Jane aqui. Eles, em Brusque e aqui em Santa Catarina, eles são representantes do Instituto Servindo as Filhas de Sara, fazem parte da intercessão pelo trabalho do Instituto. E eu gostaria, então, de passar a palavra para o pastor Marcos e para que ele faça a bênção sobre os livros.
para que Ele faça a bênção dos livros, para que estes livros alcancem essas mulheres, como levando a certeza de que o Senhor cura. Amém? Uma boa noite a todos. De repente, livro escrito por mulheres, mas a introdução da festa foi feita por um homem. Nós estamos assim, eu estou aqui um pouco, estava observando o senhor aí, seu Walter. Eu falei, meu Deus, ainda bem que ele começou, porque eu não ia me sentir muito bem tendo que ir lá na frente sem que nenhuma referência masculina tivesse ali. Aí, então nós estamos juntos, né? Graças a Deus. É uma alegria muito grande poder fazer parte desse instante. Eu confesso a vocês que não estava na nossa agenda, tanto minha quanto da minha esposa, início desse ano, entender o que está acontecendo aqui hoje. Já de alguns meses, 2 meses para cá, nós estamos referendados por esse ministério para poder estarmos representando ele aqui no Brasil. O Instituto Filhas de Sara, ele tem esse objetivo específico, de trabalhar lá em Israel. Nunca fui em Israel. A Oswilda que está ali, ela deve saber da minha opinião sobre Israel. Eu sempre falei que é muito assim, eu tenho um certo receio, né? Falei, meu Deus, vim para Israel, tem aquelas coisas, aquelas bombas, faixa de Gaza. Mas hoje eu percebo como que a gente tem que ir mudando os conceitos, né? Mudando a forma de pensar e quebrando certos estereótipos que a gente mesmo cria dentro de nós. E o Ministério, o Instituto do Serviço das Filhas de Sara, nós estamos fazendo parte dele, dado um início tão fantástico que foi no Clubhouse, fazemos parte de uma sala de oração, chega a dias de ter quase 100 pessoas, né, fazendo parte de uma intercessão constante, contínua, num período de 3, 4 horas, às vezes inicia às 9h30, vai até 4 da manhã, é algo assim bastante efetivo. Por que eu estou falando isso a vocês? Porque eu particularmente, me perdoe se houver uma certa emoção da minha pessoa, mas eu assisti aquele filme, A Lista de Schindler, todos aqui devem ter assistido. E eu disse para minha esposa, é um filme que tem uma duração de 3 horas, mas em 4 minutos, os últimos 4 minutos daquele filme é que conta a maior das lições. Oscar Schindler olha para si mesmo e vê quando ele tem que ir embora, a empresa acaba, ele não tem mais nada, e de repente ele tem um carro ainda. E ele olha para aquele carro e ele sabia que aquele carro valeria pelo menos mais 10 pessoas que ele poderia ter comprado. Ele olha para um broche que ele tem no seu paletó e ele diz, esse paletó, esse broche, eu poderia ter conseguido comprar mais 2 pessoas. E tudo isso começa a vir na cabeça dele porque ele recebeu um anel daquele que gerenciava aquela empresa para ele. E naquele anel tem uma frase do Talmud que é muito forte. Se você conseguir salvar uma pessoa, você está salvando o mundo. Eu fiquei assim, muito tocado com essa parte do filme desde a primeira vez que eu assisti. Porque termina então ele repetindo uma frase que é desesperadora. Ele diz, eu poderia ter feito mais. Cada um que está aqui nessa noite, eu tenho certeza que o ontem nós não vamos mudar, mas o amanhã poderá ser muito melhor do que hoje. Amém, amém. Vamos fazer a nossa parte enquanto pudermos. E estamos aqui então tendo essa oportunidade de estarmos envolvidos com esses 2 ministérios, Liberta pela Palavra e Instituto Servindo as Filhas de Sara. Foi falado aqui que é muito difícil trabalhar com mulheres. Eu entendo a colocação, mas eu entendo que diante de Deus não existe essa distinção. E Deus ama cada um. Os filhos mais levados que sejam, por mais levados que sejam, por mais que sejam incontinentes, por mais que muitos não queiram, por mais que muitos insistam em não acreditar,
mas o Pai aposta as fichas em cada um de nós para alcançar elas. Para alcançar elas. Nós vamos orar por esse livro. Nós vamos fazer aqui uma prece conjunta. Estamos aqui dentro de uma condição de pluralismo cristão. Não estamos aqui defendendo placas, não estamos aqui defendendo ideais, filosofias, ideologias, pessoas. Estamos aqui movidos por um objetivo de permitir que Deus nos use naquilo que for necessário. E eu tenho certeza que a pastora Heloísa, ela está determinada. Tivemos já uma experiência de 6 anos trabalhando com o sertão. Teve começo, teve meio e teve fim. Ficou plantado lá. Depois de anos, estamos aqui agora nos reencontrando, envolvidos de uma forma diferente, mais um vínculo espiritual. Mas algo que realmente Deus é que une. E Deus une, nós já ouvimos essa frase que eu vou falar, Deus sempre vai estar nos levando numa direção aonde Ele vai unir propósitos. Existe propósito aqui nos seus corações nessa noite. Mas antes de você entender, pensar, imaginar ou glamorizar até mesmo os propósitos, sabe alguma coisa? O propósito é dele. Karine falou uma frase aqui que eu quero encerrar, que é muito linda. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Queria convidar então todos vocês para nós estarmos de pé, posicionados. E as intenções do nosso coração é uma só nessa hora. Esta oração aqui é especificamente em prol da larga distribuição desse livro que vai ser traduzido para o inglês. E eles também já estão se preparando para traduzir para o hebraico. Então, essas 7 mulheres, elas não imaginavam que isso iria acontecer. Nenhum de nós aqui imaginava. Mas não importa o que vai acontecer. É dele, é por ele, é para ele. Tantos quantos forem alcançadas ou alcançados. Vamos orar comigo? Se você quiser estender as suas mãos para frente, em sinal de direcionamento, para que Deus abençoe tudo que vai acontecer, tudo que vai resultar desse livro, façamos isso nesse instante. Pai Celestial, é um momento primoroso a todos nós. A vida de tuas filhas estão agora, Senhor, uma parte escrita aqui nesse livro, para servir de testemunho, de encorajamento, para servir de direcionamento para tantas quantas forem alcançadas. Muito mais do que a simples leitura desse livro, está implícito aqui, Senhor, a intenção de estarmos apoiando aqueles que vão poder ajudar, ir. Nós sabemos que existem 3 coisas importantes na questão de nos dedicarmos a missões. Primeiro é o de interceder, o segundo é o de contribuir, o terceiro é de ir. E tudo isso está contido no coração de cada um dos presentes. E nós pedimos para que nessa unidade de pensamento, nessa intenção dos nossos corações, isso venha a acontecer através desse livro. Pedimos a tua bênção, ó Pai. Pedimos para que tudo que ainda precisa ser concretizado, desde as traduções para os 2 idiomas, que já é um objetivo a ser alcançado, como também as pessoas que vão estar sendo, Senhor, beneficiadas com tudo que resultar da distribuição desses livros, nós pedimos que isso venha, ó Pai, ser verdadeiramente uma ação contínua, uma ação conjunta, e que em tudo o Senhor venha estar dando a cada um a devida compensação em conformidade com as promessas da Tua Santa Palavra. Não é pelo muito falar, não é pelo muito pedir, mas que se ao menos pudermos interceder e orar por esses objetivos, eu tenho certeza que já há uma complementação, Senhor, muito grande em tudo. Nos ajuda, Deus, para que nós, além de estarmos intercedendo nesse momento por essa distribuição, que nós venhamos todos nos dispor a poder, Senhor, cumprir as 2 próximas sequências, que é o contribuir e o ir. Tantos quanto aqui forem tocados. Pode ser que aqui nesta noite tem pessoas que vão ser tocadas e vão ser direcionadas a ir.
e nós colocamos tudo isso diante de Ti. A Ti, ó Pai, nós clamamos, nós pedimos e nós consagramos tudo o que está, Senhor, ligado neste livro, porque de Ti, para Ti, são todas as coisas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Quero lhe dar mais um abraço. Em nome do Espírito, em nome da pastora Selma. Deus abençoe. Somos gratos por tudo que tem sido. Amém. Mas algo mais? Gente, nós temos aqui este manto. Este manto era o manto que usava Jesus, que usam os sacerdotes. Ele representa aquilo que os sacerdotes, a roupa dos sacerdotes, e essas franjas, essa franja, ela tem esse manto e com essas franjas, com essa franja azul, ele tem um significado de cura. Então, nós trouxemos aqui como algo para nós visualizarmos as curas que Jesus fazia e continua fazendo até o dia de hoje. Amém? Está aí no livro de Números, no Antigo Testamento, capítulo 15, versículo 38. Se alguém depois quiser conferir. Amém? Então, como o nosso propósito é que o livro alcance o maior número de mulheres, o maior número de pessoas, nós então queremos também, neste momento, uma vez que os livros estão agora abençoados para esta função, nós gostaríamos de fazer uma entrega para a Biblioteca Pública Municipal, para que o livro esteja à disposição de qualquer pessoa, ao alcance de qualquer pessoa que frequenta uma biblioteca ou que usa desse sistema, né, de leitura, através de livros trazidos para a biblioteca. Então, eu gostaria de chamar aqui a nossa querida amiga e irmã Zane Marques. A Zane é diretora da Fundação Cultural de Brusque. Ela também é uma pessoa que participa conosco, também uma mulher que foi sarada por Jesus Cristo e que tem vivido, quantos anos, né, Zane? Quase 16 anos caminhando conosco e aprendendo a viver cada dia dentro dos princípios da Palavra de Deus. E hoje, como diretora da Fundação Cultural, nós então entregamos o livro para que faça parte do acervo da Biblioteca Pública Municipal. Bom, agora chegam só os agradecimentos e daí nós podemos conversar mais, confraternizar mais e também olhar os livros, né? Temos aqui os 2 livros hoje, disponibilizamos os 2, tanto Mulheres que Inspiram, que foi o primeiro, quanto o livro que está sendo lançado hoje. Então eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao meu esposo, que está sempre do meu lado, meu companheiro, pela minha família, os meus filhos que estão aqui, Eduardo e Ana, e que são sempre o apoio para esse falar de Deus para a minha vida. Se não fosse a família, se não tivesse o apoio da família em primeiro lugar, tudo seria muito difícil. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas, essas irmãs de fé, o grupo de terças-feiras à tarde, que esteve durante todo esse tempo conosco, orando por todos os passos, diante de toda a insegurança de todos os desafios, o grupo esteve firme orando conosco.
Agradecemos a todos os nossos intercessores, intercessoras, amigos e também os participantes do nosso ministério, Famílias aos Pés de Jesus. Queremos agradecer também a Thelma, por favor, Thelma, se levanta. A Thelma Nunes, a Thelma é a diretora da editora Cores e Valores. Se não fosse a perseverança da Thelma, o cuidado dela conosco, todas as orientações, o tomar esse desafio como algo seu, né? Como algo gerado de Deus, por Deus dentro dela, nós não estaríamos aqui. Muito obrigada, Thelma, por todo o teu apoio. E agora, então, nós vamos abençoar os alimentos. Queremos convidar vocês para partilharem também de uma comunhão de mesa, né? Já estamos tendo uma comunhão aqui a nível espiritual. Agora vamos ter também um partilhar. Na Bíblia, sempre os acordos, os encontros, eles terminavam com uma refeição em conjunto. Temos um coquetel a oferecer a todos vocês. E eu gostaria de chamar o Valmir, marido da Angelita, nosso companheiro de caminhada, para abençoar os alimentos. Boa noite, irmãos. Vou estar orando pelos alimentos, então. A hora que a mesma Crudão fez essa oração, né? Eu lembrei de um versículo, né? Diz que tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, seja para a glória do Senhor. Né? E esse tempo eu creio que é um tempo para a glória do Senhor. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque sabemos que ela corre, Senhor. Pedimos, Pai, que a tua palavra venha tocando os corações, Pai, todas as palavras que foi dito aqui nesta noite. Ó, Senhor, que venha de encontro com a necessidade de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pelos alimentos, Senhor. Pedimos que tu venha abençoando e santificando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então todos juntos cantar o último cântico. Ele é um hino de louvor que Deus deu para os nossos três queridos aqui, a Vânia, a Jennifer e o André. São pessoas que fazem um caminho nos louvores dos nossos encontros. E esse cântico Deus gerou no coração deles e nós queremos encerrar então com esse cântico. Santo
Quero agradecer ainda a vocês, por se disponibilizarem a estar aqui conosco nessa noite, plena quinta-feira, que é dia de trabalho. Obrigada, André, obrigada, Jennifer, obrigada, Vânia. E também eu quero agradecer ao Cris e à Flávia pela filmagem. O Cris e a Flávia também fazem um trabalho com uma casa de paternidade, onde eles recebem moradores de rua, pessoas que estão num momento de fragilidade nas suas vidas. Eles acolhem, cuidam e ensinam a palavra de Deus e a como reconstruir a vida a partir da palavra de Deus. Obrigada pela ajuda de vocês. Então, agora, sirvam-se à vontade. Esses
esses cartões, levem de lembrança, usem como marcador de livro durante a sua leitura e lembre-se de estar sempre orando por esses ministérios, por essas pessoas que serão alcançadas. Obrigada.